Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Igor falou isso porque ele sabe que eu sou pesquisador, né, dos primórdios da aviação aérea e eu sou um ferrenho defensor de Santos Dumont. Você tem um livro muito foda aí do Santos Dumont, né? Inclusive assinado pelo Santos Dumont. Esse aqui. O que eu vi, o que nós veremos. Isso. E aí tem aqui, ó, para quem quiser ver aí, se for possível. Você consegue aí focar? Acho que eu vou mostrar aqui para central, não é isso, Jean? Vou mostrar para mim. Aqui. Olha lá. Um livro autografado pelo Santos Dumont. Isso aqui é uma raridade, edição de 1918. Isso. Bem velhinho. Tem que manusear com cuidado, inclusive. Esse livro foi tocado por Santos Dumont, nosso grande gênio inventivo, né? Um dos nossos poucos heróis históricos, né, brasileiros. E esse é um assunto muito delicado, porque eu tenho um apartamento no litoral, ali no Guarujá, que é o lugar onde ele faleceu. Foi no Guarujá, no Hotel Grand La Plage, na Praia das Pitangueiras, onde atualmente é um shopping center e tem um estacionamento ali. Inclusive, o estacionamento, o lugar onde ele faleceu, esse hotel, não existe mais, obviamente, derrubado por causa do shopping. E esse estacionamento, você vê os últimos resquícios do hotel, né, que utilizava azulejos importados da França de primeira linha e tal, e os carros estão lá passando por cima, pagando... Como se não fosse nada. O restinho da história de Santos Dumont. Obviamente que eu fico muito chateado que o brasileiro não conserva a sua história. E nós geralmente somos paga-pau ainda de fora. Então você falou dos irmãos Wright, acabei de tomar comigo. Uma patada. O que acontece, Igor? Então, existia ali um monumento, um busto de Santos Dumont, que era a única coisa que era um marco do que aquele local registrava. As pessoas passavam ali e nem olhavam, mas era um monumento, pelo menos era alguma coisa. Esse monumento nem existe mais. A última informação que eu tive é que um carroceiro, numa reforma que a prefeitura do Guarujá fez ali, na Praça das Pitangueiras, o busto foi para o chão, o carroceiro achou que era valioso para ele, levou, e é assim que o brasileiro vai perdendo toda a sua história. Então, eu assumi um objetivo meu, pessoal, de ajudar a conservar essa história desse pioneiro, que a aviação é o início. Se eu hoje estou na escala espacial, isso é graças à atividade aeronáutica. E foi um brasileiro, o grande precursor. Então, eu trouxe até um pendrive. Tá tudo pronto aí? Tem um pendrive? Eu trouxe um pendrive para mostrar provas de que Santos Dumont foi o pioneiro. Porque isso, eu escuto muitas pessoas falando sobre os irmãos Wright, não tenho o que dizer, porque 1903, né? Aquela coisa. Santos Dumont voou 1906. Indiscutível. Não, totalmente indiscutível. Primeiro porque poucas pessoas sabem que nos Estados Unidos os irmãos Wright não eram considerados pioneiros até 1948. Isso é uma informação que a história se apagou. Tá, não tem documento disso mais. Não, existe documento que o Smithsonian, que é o atual maior museu do mundo de aeronáutica e astronáutica, esse museu, pela importância que ele tem, né, são mais de 100 mil visitantes por dia nesse museu. Aí você pensa em jornalista, professor, aluno fazendo escola de trabalho, imprensa, enfim, um monte de gente, pesquisador. Eles usam o Smithsonian como uma referência. E quando você entra no Smithsonian, a primeira coisa que você vê é isso aqui, ó. Qual é a câmera? É essa aqui, ó. Você vê uma foto dessa gigantesca dizendo assim, ó, 1903, primeiro voo realizado no mundo pelos irmãos Wright. O que o museu não conta é que essa foto não apareceu em 1903. O que o museu não conta é que até 1948 nem o museu acreditava nos irmãos Wright.
O que aconteceu em 1948 foi uma situação política diferente nos Estados Unidos, que viviam pós-guerra. E precisavam reforçar a própria cultura. Exatamente, exacerbar o patriotismo, nacionalismo, criar heróis, né? Então foi uma situação política que forçou um museu sério, e eu concordo que é um museu fantástico, maravilhoso, mas forçou ali, de uma forma militar, né, com um governo estritamente militar, falou assim, ó, precisamos colocar um inventor americano. Então, até 1948, nem os Estados Unidos da América pregava que os irmãos Wright eram os pioneiros. Existiam alguns jornais que publicavam que eles voavam, mas nunca mostrava fotos. O que existia era Santos Dumont, que era os registros históricos mostravam que eles realmente havia feito o primeiro voo. Eu fiz essa tabelinha para mostrar algumas coisas para vocês. Ó. As minhas provas. O reconhecimento é 1948 do flyer dos Wright. Então, de 1906 até 1948, o mundo considerava Santos Dumont pioneiro. De repente, em 1948, aí, graças a um museu que tem um poder de marketing absurdo, construiu-se uma nova história. E é uma história artificial. E eu vou dizer por quê. O próprio Estados Unidos não reconhecia o voo do Flyer em 1903. Na época dos acontecimentos, não apareceu essa foto. Essa foto apareceu depois de 1908. Então, como saber se esse voo realmente é de 1903 ou não? O que se sabe é que, naquela época, eles usaram apenas um telegrama. A única prova que eles tinham do voo era um telegrama. Por que eles não mostraram para o mundo essa foto naquela época? Isso é uma coisa que os biógrafos americanos sabem, mas omitem convenientemente. E isso é uma coisa que eu quero trazer à tona no teu programa. Pô, por que era omitido que essa foto não apareceu na época dos acontecimentos? Por que na época dos acontecimentos, em 1906, todo mundo acreditava, o mundo inteiro acreditava que Santos Dumont era realmente o pioneiro. E todos os jornais registraram. Testemunhas. Os irmãos Wright disseram que tiveram 3 testemunhas do voo deles. Santos Dumont voou com mais de 1.000 testemunhas. Ninguém sabe o número certo de quantas testemunhas, porque ele voou em praça pública. Mas tinha ali repórteres do mundo inteiro, tinha comitê científico, tinha um comitê da competição, porque foi aberta uma competição para dizer, olha, tem muita gente aqui dizendo que voa. Vamos chamar todo mundo que diz que voa e vamos dar um prêmio para quem mostrar. E naquela época tinha muitas pessoas que diziam que voavam, inclusive os irmãos Wright diziam que voavam. E na hora de mostrar, quem mostrou foi só Santos Dumont. Ele foi o único que conseguiu provar. Os irmãos Wright chegaram a comparecer esse evento? Não compareceram, como eles não compareceram em todos os eventos daquela época, dos primórdios, para mostrar um voo oficial. Se hoje você chegar, o Igor fala assim, olha, aliás, vamos pegar um César Cielo da vida, vai. Tá. Ou melhor, um nadador americano famoso. O Phelps. Phelps, ótimo. O Phelps chega e fala assim, acabei de bater o recorde mundial, nadei 100 metros em 3 segundos. A pessoa vai chegar e vai falar assim, Phelps, não é assim que funciona. Se você quer bater um recorde mundial, a gente tem que mandar um juiz, tem que medir a piscina, tem que ter um cronômetro apurado, tem que ser uma competição oficiosa, você tem que dizer, vou tentar bater o recorde. E aquilo tudo é feito e filmado e fotografado e com presença de testemunhas. Se você fizer exatamente isso, beleza. Aí sim você bateu o recorde. Aí a gente vai dizer que você simplesmente dizer que bateu, desculpa, não é assim que funciona. Só que com os irmãos Wright fizeram isso. Eles sempre diziam que voavam, nunca mostraram para ninguém, e de repente, hoje eles são oficializados como os pioneiros. Santos Dumont, que fez tudo certinho, na frente de imprensa, comitê e tudo mais, foi publicado, inclusive, em revista científica, que é a Nature.
Olha só, a Nature, mesmo que hoje, quando se descobriu o Covid, publica na Nature. Descobriu o telefone, publica na Nature. Descobriu a lâmpada elétrica, publica na Nature. Santos Dumont descobriu, fez o primeiro voo, publicou na Nature. Os irmãos Wright nem existiam. Então, o Santos Dumont fez tudo certo e, de repente, uma história sem crédito nenhum se transforma na verdade que é usada hoje. Por quê? Porque nós, brasileiros, que não conseguimos nem proteger um busto no Guarujá, quem somos nós para contestar um super museu americano com diversos, enfim, resquícios da atividade aeronáutica e astronáutica que são fabulosos. Dizem que esse voo foi o primeiro voo por causa de um contrato secreto. Exatamente. O contrato de 1948 que foi celebrado, o contrato funciona assim, em troca de $1, nós vamos trazer um avião que era propriedade dos irmãos Wright para o nosso museu, e em troca disso nós vamos dizer que nunca poderemos considerar outra pessoa pioneira senão os próprios irmãos Wright. Se eu quebrar essa história, eu tenho que devolver esse flyer para os herdeiros, que hoje é a família dos Wright, né? E, obviamente, vale milhões. Aquele é um acervo histórico. Não deixa de ser um acervo histórico. Mas é um contrato secreto que foi engavetado e hoje ele está livre. Se você pesquisar um pouquinho na internet, você descobre esse contrato. Ele está lá disponível em inglês para você ler. E o próprio Smithsonian já... eles próprios já... Como é que eu posso dizer? Assumiram que existe. Eles assumiram. Então, além disso, eu falo assim, olha, o voo dos irmãos Wright de 1903 não foi filmado. O de Santos Dumont foi filmado. Por que se eles conseguiram realizar um voo, por que eles não iam filmar e mostrar para o mundo? Uma coisa tão óbvia. Falar assim, ó, fomos os primeiros. Se você quer ser o pai da criança, a primeira coisa que você faz é mostrar para o mundo, porque isso é natural do ser humano. Você fala assim, olha, eu sou pioneiro nisso, eu consegui. Né? Então, nesse livro aqui, que é escrito por Santos Dumont... Ele chegou a mencionar os irmãos Wright, Santos Dumont, em algum momento? Com uma certa mágoa, inclusive. Nesse livro aqui, que foi um livro que me entusiasmou muito em seguir em frente nessa minha pesquisa, né? Tem uma parte aqui que Santos Dumont fala especificamente dos irmãos Wright. E aí ele fala de uma maneira com muita propriedade, porque Santos Dumont realmente é o cara. Eu até tirei da página aqui, né? Eu vou achar aqui. E aí ele fala também os monumentos, por exemplo, na época dos acontecimentos, quando Santos Dumont voou, foram erigidos monumentos em homenagem ao primeiro voo realizado no mundo mais pesado que o ar, na época dos acontecimentos. Os irmãos Wright, os monumentos deles são todos novos, né? Tem um argumento que os caras eram meio, com perdão da palavra, caipira, não tinham acesso a nada disso, existe esse argumento. E uma outra coisa que, assim, aqui eu vou ser o advogado do diabo. Ó, veja. Vai lá. Eu acredito no Santos Dumont. Santos Dumont, consegui, conquistei mais tá aqui comigo. Mas isso daqui que tu escreveu aqui, isso daí, provam que o Santos Dumont conseguiu fazer em 1906. Mas, sendo advogado do diabo, não prova que os irmãos Wright não conseguiram fazer em 1903. Prova que eles não provaram. Sim. Certo? Aí que entra algumas contestações minhas. Eu coloquei ali, numa das linhas, por exemplo, o primeiro voo público dos irmãos Wright foi em 1908. Primeira vez que eles falaram, vamos mostrar para vocês sim, vamos esfregar na cara, vamos dizer assim, aquele famoso, né? Uhum. Por que eles demoraram tanto? Se eles voavam desde 1903, por que em 1908 eles decidiram mostrar? Em 1908, já tinha muita gente voando. Voar já era normal. Já não era mais algo... Com 2 anos? Com 2 anos. Já tinham 2 dezenas de aviadores voando. E já existiam na praça, para quem quisesse comprar um motor suficientemente leve e potente para você colocar 2 asas e sair voando. Era só ter grana para fazer isso.
E eles tiveram. Em 1908, eles foram para a Europa, Entendi. assistiram os voos dos outros carinhas, não levaram o avião deles, eles assistiram, puseram o motor lá embaixo do braço, foram para os Estados Unidos, e aí construíram um avião, e aí finalmente foram para a Europa mostrar um avião. Então, para mim, peraí, como assim? Se eles já voavam desde sempre, por que, que eles não mostraram isso com o motor deles? O motor americano, feito no quintal da casa, como eles falam. Né? Com o mecânico lá, o Taylor, que era o mecânico de bicicleta deles. Fez um motor. Fazer motor não é uma coisa fácil. Fazer motor é muito difícil. Muito, a gente sabe. Ainda mais com, assim, isso é muito difícil em 2022. Em 1903 devia ser difícil pra Nossa, caralho. Né? Nessa época já existia a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz apanhava para fazer motor. Apanhava. Né? Já existia Peugeot. Peugeot apanhava para fazer motor. Aí você pensa, 2 caras que faziam bicicleta construíram um motor. Como assim? Então tem perguntas muito óbvias que quando você joga para qualquer grupo de biógrafos dos Wright, os caras ficam assim, mas você está falando mal dos Wright porque você defende o Santos Dumont. Eu falei, não, amigo, eu quero o teu argumento, eu quero que você me explique como é que eles fizeram o motor. Eu quero entender essa parte. Se você me explicar, talvez até me convença. Mas aí eu vejo que não tem, eles não conseguem me convencer. Então eu vou ganhando mais certeza do que eu estou falando.